vamos entender agora o contator. O contator é o dispositivo de comando utilizado principalmente para o acionamento de motores elétricos. Então vamos entender também só as suas principais partes constituintes e o seu princípio de funcionamento. Então, olhando aqui nessa apresentação, eu tenho o núcleo formado pela parte fixa e a parte móvel. Eu tenho a bobina do contator, os contatos principais e os contatos auxiliares. Então, como se dá o princípio de funcionamento? A partir do momento que eu aciono a botoeira, eu vou energizar a bobina e essa bobina cria um campo magnético que vai atrair o núcleo móvel e esse campo magnético vai vencer a força da mola. Então, a partir do momento que esse núcleo se desloca, eu vou ter uma mudança na situação, no posicionamento normal das chaves. Os contatos normalmente abertos, eles irão fechar e os contatos normalmente fechados, eles irão abrir. Então, passando aqui pela simulação, para a gente entender esse funcionamento, nesse momento do sistema desligado, eu tenho um contato normalmente fechado, mostrando uma lâmpada acesa, quer dizer, indicando que o sistema está desligado, que o motor está desligado. Ao acionar a botoeira, eu vou energizar a bobina, provoca o deslocamento da parte móvel, então eu tenho alteração dos contatos da posição aberta para fechada, acionando o motor, circuito de força, e aqui a alteração do posicionamento das chaves auxiliares. Então, o contato normalmente fechado, normalmente aberto, fechou, ligando a lâmpada verde, mostrando que o sistema está funcionando. E aí, comparando esses pontos com uma contatora real, podemos analisar os seguintes pontos. Eu tenho aqui o núcleo fixo da contatora. Eu tenho aqui a bobina, a gente pode observar aqui ela internamente da bobina. Então, ao ser energizada, essa bobina cria um campo magnético, fica nessa parte interna. Eu tenho aqui a mola que vai forçar o posicionamento das chaves no seu estado normal. E nesse ponto aqui eu tenho o contato, o núcleo móvel. E aqui eu fecho a contatora. Então, no seu funcionamento normal, a mola está deixando os contatos normalmente abertos na posição justamente aberta. Então, ao ser energizado, o campo magnético vai vencer a mola e vai atrair os contatos, provocando o acionamento do motor. E vendo mais uma vez aqui o funcionamento para reforçar, então eu tenho com o acionamento da botoeira e a gente observar o deslocamento das chaves, o movimento do núcleo móvel e aí os contatos fechados abrindo, os contatos abertos fechando e os contatos fechados abrindo. E aí tentando trazer sempre o dispositivo no nosso kit de dados, apresentar outros modelos de dispositivos e discutir um pouquinho as suas funcionalidades, ok? Então, nesse assunto, a gente vai dividir em 3 pontos principais. Bobina da contatora, as suas chaves principais e suas chaves contatos auxiliares. E comparando também aqui no kit. Então, eu tenho aqui a bobina, e aí está discutindo um pouquinho sobre os códigos, A1 e A2, os contatos principais, e para esse modelo de contator, 4 chaves auxiliares, contatos auxiliares. Então, começando pela bobina, a gente trouxe a bobina aqui de um dos contatores, essa daqui já tá queimada, mas então qual é a função do contator, da bobina do contator? Então, ao ser energizado, os contatos A1 e A2, e aí ter a tensão no valor da tensão nominal para alimentação, nesse exemplo aqui, 220 volts, né? Existe bobina de 380 volts. Então, ao se energizar a bobina, vai gerar um campo magnético e esse campo magnético vai provocar a comutação das chaves. As chaves normalmente abertas elas irão fechar, as normalmente fechadas elas irão abrir. Então, eu tenho que ter atenção na alimentação da bobina. Ao ser alimentado o contator, e aí vai depender qual a chave, né? A gente discutir as funcionalidades. Os contatos de força. Então, esses contatos vão fazer com que a alimentação da rede
chegue ao contator. E aí esses contatos, eles são projetados para suportar uma corrente maior na hora de desligar, na hora que esses contatos vão abrir, que não ocorra, por exemplo, a criação de um arco elétrico. E existe também uma mola que vai tracionar as chaves, os contatos para o seu sentido normal. Então, na hora que eu aciono a bobina, esse campo magnético vence a força da mola, comutando o seu contato. Em relação aos contatos auxiliares, o que é que a gente pode destacar aqui? Chaves, são 4, nesse modelo de contactor eu tenho 4 auxiliares. Para a gente reforçar aqui, vamos fazer do zero. Então, eu tenho 2 algarismos, onde o primeiro ele vai tratar da sequência e o segundo da função. Quais funções? Eu tenho o código 34 para normalmente aberto, os códigos 1, 2 para normalmente fechado. Então, na hora que eu quero preencher aqui, nesse modelo 4 chaves, sequência 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Contato normalmente aberto. Então, para o contato normalmente aberto, código 34. Então, eu venho aqui 3, 4, 3, 4. Contatos normalmente fechados, função 1, 2. Então, eu venho aqui 1, 2, 1, 2. Então, aqui eu tenho os meus contatos auxiliares que eu vou estar utilizando, por exemplo, para ligar ou desligar uma lâmpada, sinalizando alguma função, para servir como selo no circuito de comando, ou até mesmo para que esse contato acione uma segunda contatura. Quando a gente vem para o modelo, eu preciso ter atenção, né? No caso do kit de dados, essas informações estão aqui, mas eu preciso ter atenção na contatora. Identificar onde estão as chaves principais, os contatos principais, os contatos auxiliares, as bobinas. E para reforçar isso aqui, a gente vai tentar trabalhar também, apresentar, por exemplo, esses 2 modelos. Então, uma espécie de revisão. Atenção na alimentação da bobina. Eu olho aqui na parte superior e eu tenho 220 volts, 220 volts. Tensão de alimentação da bobina. Contatos A1 e A2, terminais da bobina. Posso encontrar também, dependendo do modelo, na parte inferior. Olhando aqui para frente da contatora, códigos 135, 246, ou depende do modelo, L1, L2, L3, entrada da rede. T1, T2, T3, saída para o motor, contatos principais, contatos de força. E aqui ao lado, 13, 14. Então, esse modelo tem um auxiliar normalmente aberto. Então, eu tenho que entender esses códigos e aí, dependendo do modelo identificar e realizar a montagem. Ok?